Legal, e agora a gente vai ao vivo conversar com o nosso comentarista Sérgio Badá, que está lá em Chapecó, porque os times catarinenses, pelo menos chapecoense e figueirense, cumpriram com a obrigação e passaram da primeira fase, né, Badá? Bom dia para você. Bom dia Grazi, bom dia a todos. Exatamente, eu acho que até que era uma obrigação de Chapecoense e Figueirense passarem pela primeira fase. O Figueirense cumpriu muito bem com esta missão de, inclusive, eliminar a necessidade do jogo da volta, né? Eliminou o Lajadense ontem, se aproveitou para jogar lá no Beira-Rio, estádio vazio, gramado bom, e aí o Figueirense conseguiu se impor e buscou uma boa vitória, inclusive com mais uma participação efetiva de Rafael Moura, né? Ele que conhece bem o Beira-Rio, jogou muito tempo lá em Porto Alegre, e ele que abriu o caminho da vitória de 2-0. O Rafael Moura está justificando a sua contratação. Se questionava se ele poderia dar certo ou não no Figueirense, mas até agora tem dado conta do recado. Pode ser aí um grande jogador aí para a sequência da temporada do Figueirense. É um centroavante diferenciado, né? Com forte presença de área, todo time deveria ter um jogador assim. E ele abriu o caminho para a vitória e depois o Dudu acabou então finalizando a vitória sobre o Lajadense, 2-0. Figueirense cumprindo com a sua missão e eliminando a necessidade do jogo da volta. É sempre bom, porque, queira ou não, o time ganha uma semana para ficar trabalhando, se preparando, para finalizar aí o Campeonato Catarinense e já preparando, né, também o time para a sequência da Copa do Brasil e também para a Série A do Campeonato Brasileiro, porque em menos de 30 dias começa a elite do futebol nacional, belo gol do Dudu também. Então, boa vitória do Figueira sobre o Lajadense, se aproveitou que o adversário também não vive um bom momento, jogando num estádio neutro, cumpriu com a sua missão, obrigação, boa vitória do Figueirense, então, pelo placar de 2-0, agora fica esperando aí para definir Sampaio Corrêa, o Inter de Lages, na segunda fase da Copa do Brasil. E aqui em Chapecó, uma vitória nada convincente da Chapecoense. Vou usar uma frase que não é nova, mas que serve para o futebol que a Chapecoense jogou ontem. Venceu, mas não convenceu. Olha só, em alguns momentos do jogo teve enormes dificuldades contra o Princesa dos Solimões. Tanto é que o goleiro da Chapecoense, o Marcelo Bueck, foi eleito por todo mundo aqui em Chapecó como o craque do jogo. E quando o goleiro é o craque do jogo, é sinal de que realmente o time não jogou bem, né? Esse time do Princesa dos Solimões veio atrevido para Chapecó, não veio só para se defender, veio para buscar o resultado. E a Chapecoense teve dificuldades, mesmo que tenha vencido por 2-0, a vitória construída no segundo tempo. O Kempis abriu o marcador aos 6 minutos e depois, perdendo, o Princesa dos Solimões se jogou para frente. Teve esse pênalti aí que o Marcelo Bueck acabou praticando a defesa, eram 23 minutos, e se o Princesa dos Solimões faz esse gol aí, poderia complicar ainda mais a vida da Chapecoense. Maranhão, que estava na reserva, entrou bem, fez uma correria danada, acabou mandando uma bola na trave, mas olha aí, ó, de novo, o Marcelo Bueck aparecendo no jogo é porque realmente teve uma grande atuação. E no finalzinho, 48 do segundo tempo, o Rodrigo Andrade de pênalti acabou fazendo 2-0, liquidando a fatura. Venceu, mas não convenceu. Se esperava muito, mas muito mais desse time, embora um time reserva da Chapecoense, mas se esperava mais. Então, foi uma noite em que o resultado foi positivo, mas o futebol esperado não apareceu. Menos mal que classificou, e classificou bem. Era obrigação da Chapecoense classificar contra a Princesa dos Solimões. Afinal de contas, o Princesa dos Solimões fez ontem o segundo jogo oficial da temporada. A Chapecoense não precisava, não deveria ter passado pelas dificuldades que passou para eliminar o time lá do Amazonas. Mas, enfim, o que vale no futebol, como disse o Guto Ferreira, né? Para justificar, quem sabe até a fraca atuação do seu time, o que vale é o resultado. E nesse aspecto, a Chapecoense foi mais competente, venceu e agora vai então encarar a segunda fase da Copa do Brasil, mas antes temos rodada importante no final de semana do Campeonato Catarinense e é isso que nós vamos acompanhar agora. Eu volto na segunda-feira. Grande abraço a todos, voltamos com a Grazi nos estúdios do SC no Ar.